Mas nós sabemos que muitas vezes um pai ele tem vários filhos e ele quer agradar todos os seus filhos. Ele quer presentear, ele quer honrar. Mas, irmãos, não tem para onde fugir. O filho que mais obedece ao pai, o pai dá não pela obrigação, mas dá por prazer na alma, porque aquele filho traz um retorno, que é o benefício da gratidão, que é o benefício do pai saber que aquele filho o honra, por onde quer que ele venha a passar. Aleluia. E assim era José, um filho obediente ao seu pai. Um filho que se preocupava com seus irmãos e chegava até o pai e dizia: meu pai, meus irmãos estão vivendo uma vida com mais comportamento. E ele falava isso não da intenção de buscar o amor do pai para si ou de denigrir a imagem dos irmãos, mas ele fazia isso com a preocupação de não ver os irmãos no futuro envolvidos em problemas que viessem trazer dor ao seio da sua família e à sua própria vida. Mas ele era interpretado de forma totalmente diferente. Trazendo para nós, nos dias de hoje, não é diferente. Muitas vezes você se preocupa com uma pessoa, muitas vezes você se preocupa com uma vida, você procura orientar, instruir, para que essa mesma pessoa não venha sofrer lá na frente. E essa pessoa olha para você achando que está julgando a sua vida, achando que está se metendo na sua vida, mas só Deus e você sabe o que passa no teu coração, que é a intenção de ver o melhor para essa mesma vida. E com isso vem os ciúmes, vem a raiva, vem o ódio. Os irmãos sabem muito bem da história. José ele é vendido, vai para uma terra estrangeira, um lugar onde ele não conhecia ninguém. Mas José ele continua sendo fiel à palavra do seu Deus, ensinada pelos lábios da boca do seu pai. Naquela época José não tem o que nós temos hoje, a Bíblia escrita, a Bíblia no celular, a Bíblia numa parede, o versículo bíblico em um carro. José ele não tinha nada disso, mas ele tinha a palavra viva no seu coração. Os irmãos dele também tinham. Até aí estão empatados. Mas a diferença é que José ele tinha e vivia, colocava em prática. Aleluia. Assim também, irmãos, tem que ser a nossa vida nos dias atuais. Nada adianta nós termos a palavra, nada adianta nós termos o conhecimento e fazermos tudo errado. Porque aqueles irmãos aprenderam com seu pai o que era certo. Mas só José optou em fazer o certo. Outros sabiam, mas não faziam. Ele soube e fez. E o que chama muito também a minha atenção, trazendo também para os dias de hoje, é que José, agora vendido como escravo, está em uma terra estranha, ao qual ele não conhecia, que é o Egito. E José ele não tinha ali com ele pai, ele não tinha ali com ele mãe, ele não tinha ali com ele um pastor, um líder, mas ele tinha Deus. Aleluia. E com tudo isso ele permanecia fiel ao Senhor. Aleluia. Muitas pessoas hoje eu sou assim porque eu não tenho pai, eu não tenho mãe, o pastor não me visita, eu não tenho alguém para me acompanhar. Mas José também não tinha ninguém, humanamente falando. Mas ele tinha o pai dos pais, ele tinha o pastor dos pastores, ele tinha o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Ele tinha o nosso Deus em todos os momentos da sua trajetória de vida. E José agora ele começa a ser perseguido pela mulher de Potifar. Aquela mulher começa a desejar aquele rapaz, porque é um rapaz bonito, um rapaz novo, do vigor da idade, sarado. José trabalhava muito, então nós imaginamos que ele tinha um corpo sarado. Escravo geralmente tem um corpo sarado de tanto ser explorado no trabalho braçal. E José ele enfrenta aquela tentação todos os dias e permanece fiel ao Senhor. Aleluia. José ele estava em uma idade onde os hormônios dos jovens estavam à flor da pele, mas ele abriu mão dos seus
seus desejos para permanecer fiel ao seu Deus, fiel ao meu Deus, fiel ao nosso Deus. Trazendo para nós, nos dias de hoje, muito obrigado. Muitas vezes nós vivenciamos situações parecidas com a de José. Não do lado carnal, mas pode ser do lado financeiro, do lado familiar. Somos tentados, estamos enfrentando apertos, estamos enfrentando dificuldades, e a oportunidade ilícita sempre surge na nossa frente, na nossa vida. E muitos cedem, tomam, Deus está vendo, Deus sabia que eu precisava. Mas aquele que é fiel ao Senhor resiste todas as tentações, porque sabe que no tempo certo o seu Deus vem ao seu encontro para lhe garantir a sua vitória e suprir todas as suas carências e necessidades. Aleluia. Chega um certo dia que aquela mulher não aguenta mais e ela tenta se apossar dele. E os irmãos sabem da história, ele corre, ele foge. E ela o calunia, o acusa. Mais uma vez, José, ele está sendo injustiçado. Foi fiel ao seu senhor, a Potifar, foi justo, mas mais uma vez a injustiça bate na sua porta. Muitas vezes, irmãos, isso acontece comigo e contigo. Procuramos ser fiéis ao Senhor, e mediante o desejo das nossas calúnias, as injustiças, as perseguições, vem ao nosso encontro. Mas o próprio Senhor Jesus, em Mateus, ele diz: bem-aventurado quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Ou seja, temos que nos sentirmos felizes quando essas coisas acontecem, porque o melhor de Deus está por vir na minha e na tua vida, mediante a nossa obediência ao Senhor Jesus. E agora ele está preso. Mas quando nós somos fiéis ao Senhor, irmãos, guarde isso no teu coração. Não importa a posição que você esteja, não importa onde você more, não importa a situação que você está no seu trabalho, na sua igreja, onde você estiver, se você for obediente ao Senhor, prosperará. Aleluia. Aleluia. A bênção do Senhor alcançará. Mas eu estou no pior lugar, não importa. Esse lugar era pior, mas com a tua chegada passa a ser o melhor, porque você é obediente ao Senhor. Aleluia. Ele agora está preso, mas Deus começa a abençoar ele também na cadeia. E o carcereiro entrega a chave na mão dele. José, você é diferenciado. Agora você é um preso que vai cuidar dos presos. Aleluia. Irmãos, temos como nós imaginarmos isso, um preso cuidar de outros presos. Mas quando Deus está no negócio, essas coisas acontecem. Porque aquele carcereiro também viu fidelidade na vida daquele homem. E ele, sendo preso, cuidando dos presos, dois presos têm sonho, o padeiro, que servia a Faraó, o copeiro. E José lhe revela o sonho daqueles dois homens, algo que Deus havia também dado para ele. E aqueles dois sonhos se cumprem. O copeiro, ele retorna a servir a Faraó. Mas José disse para ele: olha só, quando estiveres lá, lembra-te de mim. E a Bíblia diz que esse copeiro esqueceu. Mas esqueceu porque Deus estava no negócio. Porque as coisas não são como nós queremos, e sim como Deus quer. Se aquele copeiro lembrasse de José assim que ele saísse da prisão, ele correria um grande risco de perder a sua própria vida. Mas foi preciso se passar 2 anos para Faraó ter um sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e ninguém sabia definir aquele sonho. E aí o copeiro, ele traz a memória: Faraó, eu lembrei agora que quando eu estava preso, teve um preso hebreu chamado José que teve a revelação do meu sonho, e assim como ele disse, aconteceu. O padeiro foi morto e eu voltei a lhe servir na tua mesa. Chama esse homem que com certeza ele saberá distinguir e definir o teu sonho. Irmãos, nós aprendemos
Deus. Aos olhos humanos, de repente, José pode ter ficado triste, ele se esqueceu de mim, mas não. O próprio Deus fez ele esquecer para ele trazer a memória no tempo certo. Aleluia. Todos nós estamos aguardando algo da parte do Senhor. Meu Deus, está demorando, meu irmão já recebeu na minha frente, outro chegou depois, também já recebeu. Mas fique tranquilo que a sua hora também vai chegar. Porque Deus, Ele tem o melhor para entregar na minha e nas tuas mãos. Mas é preciso esperar com paciência no Senhor. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu e atendeu o meu clamor. Ele tem ouvido, Ele tem atendido o nosso clamor, mas é no tempo dele e não no nosso tempo. José agora ele é apresentado a Faraó, precisa tomar um banho, fazer a barba, colocar vestes novas. E quando o Faraó ele conta o sonho, José ele traz aquela revelação e diz: olha, procura um homem sábio. Ele não se apresenta, ele não busca para si, mas ele dá a planta para Faraó. Procura um homem sábio, um homem inteligente, para cuidar das suas terras, para cuidar das farturas do período de 7 anos. E Faraó vira para os seus oficiais e diz: quem é tão sábio como esse homem, José? Não tem ninguém no Egito, não temos ninguém. Vamos colocar esse presidiário, esse escravo, vamos colocar esse homem que ninguém dava valor para ser o governador, porque através dele nós iremos prosperar. Aleluia. Irmãos, vejamos que do dia para a noite Deus ele muda a história desse homem. E assim também Deus ele faz na minha e na tua vida. Mas nós temos que entender que existe um passo a passo, existe um processo. Então nós aprendemos que José ele enfrentou esse passo a passo e esses processos, mas sempre debaixo da obediência ao Senhor seu Deus. Aleluia. O grande problema em nossas vidas é que muitas vezes nós até sabemos o final da história, da nossa própria vida, mas a ansiedade não nos permite ter a paciência em esperar o momento exato da conclusão da bênção que Deus ele quer realizar na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa igreja, no nosso meio secular. Por isso é importante nós aprendermos a esperar no Senhor. E agora José ele é governador. José agora ele está por cima. Aí entra outra preocupação, porque existem pessoas que conseguem cultuar ao Senhor, mas quando as coisas desandam, o desemprego bate a porta, a doença assola o corpo físico, muitos abandonam a fé, ou seja, não conseguem ter uma constância. José, no meio dos problemas, ele conseguiu ser fiel ao Senhor. A vida estava normal, ele estava com seu pai, com seus irmãos, mas de uma hora para outra, o sofrimento assola a sua vida, mas ele permanece fiel ao Senhor. Ele não muda a sua conduta, ele não muda o seu jeito de ser em relação à fidelidade ao Senhor. Mas agora José, ele está em outro patamar. Agora ele é governador. Existem pessoas que, enquanto tudo flui normal, é fiel ao Senhor. Mas quando os problemas vêm, abandonam a fé. Existem outros tipos de pessoas que, enquanto tudo flui normal, é fiel ao Senhor. Mas quando a bênção chega, vira as costas para Deus. Então José agora ele está usufruindo o momento da bênção. Ele está em um outro patamar, em uma outra situação de vida. Mas a história vai dizer para nós que ele continua sendo fiel ao Senhor. Aleluia. José agora como governador, os irmãos estão passando necessidade, seu pai não tem comida na terra, a não ser no Egito. E os irmãos dele vêm ao seu encontro sem saber que ele é o governador, para comprar no Egito. Chegando lá, depois de um período de tempo, ele se revela aos seus irmãos: eu sou José,
aquele que vocês lhe deram, e os irmãos temem. Agora estamos na mão dele, o que ele vai fazer conosco? Mas José, ele era homem de Deus. Ele não se vinga, ele não trata mal. Ele ainda diz: não fiquem entristecidos, porque tudo isso é para a glória de Deus. Tudo que vocês fizeram comigo, as humilhações, a vergonha, o sofrimento que eu enfrentei na minha vida, foi para que a humanidade não passasse fome, nem vocês que são meus irmãos. Aleluia. Irmãos, muitas vezes nós sofremos por causa de alguém. O inimigo de nossas almas tenta semear mágoa, ressentimento no nosso coração. Mas lá na frente, quando a bênção de Deus chegar em nossas mãos, se nós estivermos em Deus, ao invés de nós termos raiva das pessoas que nos tratam mal, nós teremos alegria, porque nós entenderemos que Deus usou aquelas pessoas para abençoar a nossa vida. E aí nós temos que ter a simplicidade e humildade em olhar essa pessoa não com um olhar distorcido, mas com um olhar de amor. Eu já passei por isso na minha vida. Na hora da dor, do sofrimento, nós não entendemos. Trabalhava no Leblon 7 anos, 2 produções, 2 horas para ir, 2 horas para vir. Todos naquele condomínio gostavam de mim. Mas a síndica cismou comigo e quis me mandar embora. O condomínio não mandava ninguém embora. Todos que saíram daquele condomínio tinham que pedir as contas. Mas ela mandou embora e na hora eu não entendi. Não pode, por quê? Aleluia. Mas nós sabemos que tudo que acontece na nossa vida é com a permissão de Deus. Eu falei: Senhor, eu não estou entendendo, essas foram minhas palavras. Porém, todavia, seja feita a tua vontade. Aleluia. Fui mandado embora, recebi todos os meus direitos. Graças a Deus, nunca voltei trabalho para mim, emprego nunca tive, mas trabalho nunca voltou. Fazendo meus bicos, uma semana. É minha assim, mandado embora. Um colega me falou: lá no meu trabalho está precisando de motorista, você tem como, você trabalha com isso? Você quer? Não, eu estou interessado, porque nos bicos estava dando bem mais. Vou lá fazer essa entrevista. Cheguei, fiz a entrevista, olhou a carteira, peguei uma falta, está contratado. Glória a Deus. Aleluia. Ali eu vim entender o agir de Deus na minha vida, porque Deus estava permitindo aquilo. Irmãos, eu não sou muito de falar, mas é bom nós falarmos para nós entendermos dentro da mensagem o que Deus quer tratar no nosso coração em relação a mágoa e ressentimento. Demorava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, de ônibus, muitas vezes a pé. Deus queria me dar um emprego praticamente na porta de casa. Aleluia. Ganhando mais, tendo tranquilidade para cultuar ao Senhor, para almoçar em casa. Então vejamos o carinho que Deus tem por nossa vida. E muitas vezes nós não entendemos e nem compreendemos. Aleluia. Glória a Deus. E assim foi com José. Ele agora está como governador, ele honra os irmãos, ele manda chamar seu pai. Ele conviveu com seu pai 17 anos para aprender a lidar com os problemas que ele iria enfrentar. O seu pai o ensinou, agora ele é um homem formado, já está casado, é um governador. Manda chamar seu pai. E a Bíblia diz que Jacó, ele viveu no Egito também 17 anos. Ou seja, durante os 17 primeiros anos de vida, José ele aprendeu do seu pai a importância de ser fiel a Deus. Por cima, ele é governador, está com mais de 30 anos, manda chamar o pai passa também a viver e conviver com ele, no período de 17 anos. E o pai continua ensinando, e mesmo ele homem formado, ele continua aprendendo com o seu pai. Aleluia. Você que é jovem, você que hoje é casado, você que hoje já tem os cabelos brancos, se você tem seu pai e sua mãe, entenda que eles ainda têm muito a lhe ensinar. Aleluia. Não despreze o conhecimento do seu pai.